eu sou Márcia Medeiros e este é o canal Monólogos. Neste vídeo vou falar um pouco para vocês sobre as questões relativas a uma doença que passou para a história da humanidade como a peste. A peste. No século XIV, a peste varreu o mundo numa pandemia que ficou conhecida historicamente como a peste negra. Essa doença nunca havia sido vista antes na história da humanidade e ela infectou praticamente metade da população europeia. Desse total, mais ou menos 1/3 da população acabou morrendo em virtude da doença. Só a descoberta dos germes 500 anos depois é que permitiu explicar o que estava acontecendo com as pessoas que contraíam a peste e morriam tão rapidamente dessa enfermidade. É importante salientar que a peste é uma doença que afeta outras criaturas além dos seres humanos. Ela é transmitida por pulgas e pode infectar animais diferentes, como ratos, esquilos, gatos, entre outros. No século XIV, a peste avançou da Mongólia para o mundo e esse momento histórico marca o segundo de 3 registros nos quais ela tangenciou a história da humanidade. O primeiro desses registros acontece em 541 d.C., quando uma onda de peste vai se alastrar pelo mar Mediterrâneo. O segundo é esse momento que eu estou colocando para vocês, onde a peste vai criar uma onda de doença que se dirige para o Oriente, chegando até a China, a Índia, e depois que vai se difundir pelo Oriente Médio e alcançar a Europa no ano de 1347. O que assustava as pessoas em relação a essa doença? Primeiramente, a morte das pessoas acontecia de forma muito repentina e atingia uma quantidade imensa de pessoas. Isso quer dizer que chegou num ponto em que algumas cidades europeias não tinha ninguém que plantasse, não tinha ninguém que colhesse, não tinha ninguém que conduzisse os tribunais, não tinha ninguém que policiasse as ruas, o que comprovava que a peste não era uma doença que escolhia classe social. Esse processo todo está muito bem descrito numa obra do Boccaccio que se chama o Decameron. Para algumas pessoas nesse momento, a doença passava de pessoa para pessoa, mas ainda não se tinha certeza de como isso acontecia. Outras pessoas acreditavam que a peste era causada pelo ar ruim. Tá? Vocês viram que eu coloquei aqui a ideia do ar ruim entre aspas. Né? É a chamada lógica do miasma. Né? As pessoas que defendiam essa teoria chamavam esse ar ruim de miasma. E não riam, pessoal, porque essa ideia prevaleceu na medicina até o século XIX. Inclusive, chegando ao Rio de Janeiro, tem um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre isso. Tá? Outras pessoas pensavam que a doença era uma maldição divina. Tá? O processo desse contexto chegou a tal ponto que na Alemanha teve início um movimento para aplacar a ira de Deus em relação a esse processo, e esse movimento recebeu o nome de Irmandade dos Flagelantes. Se vocês me derem licença, eu vou ler aqui um trechinho do livro que a gente está usando como base para esses vídeos, aonde se explica um pouco sobre o que era essa Irmandade dos Flagelantes. Na Alemanha, começou um movimento que procurava aplacar a ira de Deus por meio de mortificação coletiva. Era conhecido como a Irmandade dos Flagelantes. Os flagelantes marchavam, às vezes reunindo 1000 pessoas, de cidade em cidade, todos vestidos de túnica preta, carregando uma cruz vermelha e um chicote de couro com ponta de metal. Marchavam em silêncio, em fila dupla, os homens na frente, seguido pelas mulheres. Quando entravam numa cidade, primeiro dirigiam-se à igreja e rezavam sua litania especial. Depois marchavam para a praça, onde executavam seu rito sangrento. Rodeados pelos habitantes da cidade, formavam um grande círculo, despiam-se até a cintura, pegavam seus açoites e começavam a chicotear a si próprios. No começo, os flagelantes eles se martirizavam, como eu descrevi aqui para vocês. Mas chegou um momento em que eles começaram a colocar o estrangeiro como alvo desse flagelo, pensando que ele pudesse ser o causador da doença. Tá? Então, a gente também tem que pensar nisso. Chegou um ponto na história da humanidade em que as pessoas pensaram que a peste era culpa de todo aquele que não fosse europeu. Tá? Na Espanha, a comunidade árabe foi acusada de disseminar a doença. Em Portugal, a culpa foi jogada
nos peregrinos religiosos, naqueles que iam até regiões como Jerusalém, né, onde estava o Santo Sepulcro, e eram acusados de trazer a doença. E houve locais, como é o caso do norte da Europa e do sul da França, em que os judeus foram massacrados por serem considerados os disseminadores do contágio. Tá? Então é importante que a gente observe que nesse caso específico, o ódio contra uma comunidade acabou promovendo um processo de violência. No caso específico dos judeus, esse ódio que a gente chama de antissemitismo achou na peste uma justificativa para atacar essa comunidade, propiciando um alvo para o medo das pessoas. Né? Então a gente tem aí uma mistura de ignorância, de preconceito e de ódio dirigida contra uma população que era completamente inocente. Então, diante de tudo isso, vamos parar um pouquinho e pensar cientificamente e não preconceituosamente? O bacilo da peste, ele tem um ar ligeiro, né? E ele tem também a capacidade de se movimentar muito rapidamente. Ele precisa de um hospedeiro que faça esse trânsito rápido. O que significa isso? Quando ele não está infectando um ser humano moribundo ou outra criatura menor, né? Falei para vocês, o gato, o esquilo, ele vive numa pulga. A epidemia de peste depende exatamente disso, de quantos ratos e pulgas conseguem se movimentar rapidamente. Aliás, diga-se de passagem, a forma mais comum da doença, né, está colocada justamente nesse processo. A forma mais comum da peste é a chamada peste bubônica, tá? E esse nome vem justamente por causa dos bulbos que ela causa. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas é importante que a gente frise que essa doença não se dissemina de pessoa para pessoa sem uma pulga para carregar a doença. A pulga do rato prefere o corpo de um rato para extrair a sua refeição. Mas se o corpo de um ser humano estiver ao alcance de um salto de distância, ele serve também. Tá? Isso é uma questão importante que a gente precisa considerar. Por isso, a necessidade da gente pensar a higiene pública. Tá? Os germes da peste, eles se multiplicam no estômago da pulga, deixando-a sempre com fome. Isso faz com que ela ingira muito sangue, que depois ela regurgita, né, ou vomita, de volta na ferida, feita pela sua picada na pele do seu hospedeiro. E é aí que ocorre o contágio. Tá? Se a gente for parar para pensar de uma forma bem simples, a picada da pulga é igual a uma injeção de peste. Os bacilos da peste, eles podem ser considerados fábricas de toxinas. Eles se inserem na corrente sanguínea e no caso do corpo humano, o que acontece? O calor do corpo humano sinaliza aos bacilos que eles iniciem uma produção de veneno especialmente projetado para penetrar nas nossas células. Se as células do sistema imunológico humano conseguem matar alguns bacilos, esses bacilos que as células mataram, eles eliminam mais veneno ainda. Aí eles entram no sistema linfático, viajam por ele, se instalando nos gânglios linfáticos das virilhas ou nas axilas, aonde existem nódulos. Esses nódulos que são o centro de filtragem do sistema linfático. Nesses nódulos, os bacilos vão excretar as toxinas e aí o corpo humano, numa tentativa de reagir, envia células do sistema imunológico para combater essas toxinas. E esse nódulo, aonde os bacilos vão estar liberando essas toxinas, ele acaba se tornando um campo de batalha. Né? Há um inchaço que acontece em virtude da presença de bacilos mortos e de células de defesa mortas. Cria-se aí um sangue coagulado nesse inchaço e é aí que nasce a ideia do bulbo, por isso peste bubônica. Lembra que eu falei que eu ia explicar sobre isso? O bulbo é justamente isso, uma protuberância que pode chegar ao tamanho de uma laranja e é extremamente doloroso. Se essa ferida abrir, ou no jargão médico, né, supurar, criar pus, existe a chance de recuperação. Uma questão importante a salientar, mesmo sem tratamento, mais ou menos um quarto, né, de pessoas consegue sobreviver à peste. Porém, de cada 20 pessoas em uma, né, a peste chega aos pulmões, tornando-se pneumônica. Ou seja, num conjunto de 20 pessoas, uma delas vai apresentar esse quadro chamado peste pneumônica. É o momento em que a peste ataca o pulmão e sem tratamento esse tipo de peste é fatal em 24 ou 48 horas.
Tá? Algumas curiosidades sobre a peste. Primeiro, um dos elementos que auxiliou na difusão da doença pelo mundo foi a invenção do navio a vapor no século XIX, que é quando a gente vai ter a terceira onda de peste chegando principalmente aos Estados Unidos. Por quê? Nos porões dos navios, né, a gente tem muitos ratos. E o navio a vapor ele fez com que o processo de transporte se tornasse mais rápido, mas ele também fez com que os ratos se disseminassem mais rapidamente pelo mundo, inclusive vindo de outros continentes para a América. Tá? Foi graças ao estudo e ao desenvolvimento, né, do estudo das bactérias que Alexandre Yersin, que é discípulo, né, do Louis Pasteur, foi graças ao estudo desse cientista que se conseguiu identificar o causador da doença. Aliás, o germe da peste ele é conhecido como Yersinia pestis, em homenagem ao Alexandre Yersin, que foi o seu descobridor. Quando a peste atacou a cidade de São Francisco em 1900, o governador da Califórnia negligenciou o fato e quis esconder a doença para evitar prejuízos econômicos. Vejam bem, pessoal, qualquer semelhança com discursos que falam é só uma gripezinha, a economia não pode parar, a economia precisa ser salva, não é mera coincidência. Historicamente, o negacionismo em relação a algumas doenças e o privilégio da economia em relação à vida acontece, e como a gente pode observar aqui, acontece em países de caráter de capitalismo exploratório. Tá? Como resultado dessa ação do governador da Califórnia, lá em 1900, o que aconteceu? 122 pessoas que poderiam ser salvas foram mortas porque a economia não podia parar, ou seja, 122 pessoas que poderiam ter sido salvas se medidas protetivas, né, se medidas de quarentena mínima fossem adotadas, não teriam morrido em consequência da peste. O medicamento conhecido como streptomicina, se administrado até 15 horas após os primeiros sintomas, pode curar até a versão pneumônica da doença. Então vejam bem, novamente a gente tem aqui a ação da ciência como um fator primordial para a gente executar o controle de uma doença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o canal, toquem o sininho e fiquem atentos às novidades do Monólogos. Aqui nós produzimos conhecimento para que ele seja apreciado sem moderação. Um grande abraço e até a próxima!